Pois é, o Rush está de volta. Caso você tenha passado os últimos dias em Marte, vem aqui a notícia. Na segunda-feira, Alex Lifeson e Geddy Lee anunciaram em suas redes sociais que o grupo vai retomar suas atividades para celebrar seus mais de 50 anos de existência. E desde que eles fizeram isso, vem-se a dúvida: quem irá substituir o aparentemente insubstituível Neil Peart? E a escolha recaiu não sobre o Mike Portnoy, que eu acho que desde que o Neil Peart faleceu, em 2020, foi apontado como um provável substituto do baterista no Rush, mas optou-se por uma mulher, Anika Niles, baterista de jazz e de rock, e cujas credenciais contam uma participação breve na banda do grande guitarrista Jeff Beck. Aliás, a Anika substituiu outro baterista que é aparentemente insubstituível, o grande Vinny Colaiuta, que tocou com Jeff Beck, que tocou com Frank Zappa e tocou até em disco do Roberto Carlos e Megadeth. E aí fica aquela pergunta: vale a pena assistir ao Rush nos dias de hoje? Vale a pena assistir àquele grupo que foi aparentemente indestrutível com o Neil Peart, com uma baterista que, para quem acompanha o cenário do rock, para quem não tem tanta profundidade no cenário do jazz, seria uma ilustre desconhecida? Sim, vale. E será que ainda vale a pena se encantar com o Rush? Então eu prefiro contar aqui a minha experiência de fã. Se existe um termo americano que eu simplesmente amo, é o Game Changer. Ele, obviamente, é usado muito em futebol para falar aquele momento em que a partida muda de figura, ou aquele jogador que de repente entra e faz diversos pontos e muda toda a configuração de um jogo, seja ele de futebol americano, de basquete e mais recentemente de futebol, que eles chamam de soccer. Na música, o Game Changer para mim é justamente aquele disco ou aquele show que marcou a sua vida para sempre. E se existe um Game Changer na minha vida, é esse aqui. Rush Fly By Night. Eu devia ter uns 15 anos, pouquíssimo dinheiro para comprar disco, e por ocasião do meu aniversário fui presenteado pelo meu pai com uma nota de 100 cruzeiros para que eu pudesse adquirir o LP que eu quisesse. Inicialmente eu ia comprar uma coletânea do Blondie, mas decidi partir para algo mais pesado. Eu fui numa loja e o vendedor me separou Discipline, do King Crimson, que eu tinha lido numa resenha do José Augusto Lemos da Som 3, o primeiro disco do Van Halen, e Fly By Night. Discipline eu achei muito esquisito, hoje é um dos meus discos prediletos. O Van Halen eu achei que ainda não estava no ponto certo para comprar as maluquices geniais do Ed Van Halen e aquele clima de basófia do Dave Lee Roth, e eu deixei passar. Mas quando eu escutei a introdução de bateria de Anthem, o meu mundo mudou para sempre. E eu comecei a colecionar obsessivamente o som que esses três senhores faziam. Note-se que naquela época a gente era tão ingênuo que não tinha acesso a revistas, não tinha acesso a matérias. Então, logo em seguida, eu adquiri o primeiro disco do Rush, chamado Rush, e vi que um baterista era um tal de John Rutsey. Eu falei, poxa, o baterista daquela banda que eu gosto já saiu? Óbvio que eu estava errado. Depois comprei Caress of Steel, 2112, All the World's the Stage, Pharaohs to Kings, Hemispheres, Permanent Waves, Moving Pictures, Signals e Grace Under Pressure. E em todos eu vi o Neil Peart desempenhando maravilhosamente o seu papel. Eu sou uma daquelas pessoas que não gostam muito dessa fase eletrônica do Rush e muito menos da fase que se seguiu a essas eletronices. Roll the Bones, Vapor Trails, confesso a você que não fazem muito a minha cabeça. Mas eu certamente estava entre as pessoas que choraram na primeira apresentação do Rush no Brasil, ali no estádio do Morumbi. Quer dizer, na verdade foi a segunda ou terceira, porque antes eles tinham tocado em Porto Alegre. Mas eu estava ali, vi aquele show dividido em dois momentos distintos, ver um solo de bateria do Neil Peart e ver então uma proeza que depois foi usado muito no cenário de dance music, que é a figura do VJ, que era aqueles vídeos que interagiam com a banda. Portanto, ter a chance
de assistir ao Rush pela última vez, se é que eles virão ao Brasil, eu acho até que eles possam vir ao Brasil, vai ser se reencontrar com esse moleque de 15 anos que comprou o Fly By Night. Sobre Anika Niles, o que eu vi dos vídeos dela, eu pude constatar duas coisas. Em primeiro lugar, é uma baterista com uma técnica incomum, uma instrumentista daquelas que você olha e fica boquiaberto. E principalmente, ela não traz, aparentemente, nada que lembre o Neil Peart. E isso para mim é uma coisa boa. Sabe por quê? Quando eu entrevistei o Jimmy Page, em 1998, ele falou que os maiores empecilhos de uma provável volta do Led Zeppelin, além de nunca ter encontrado alguém que se encaixasse, cuja alma se encaixasse a alma dele, do Robert Plant e do John Paul Jones, foi que todos os bateristas se candidataram ao cargo, queriam imitar o John Bonham. E ele falava, eu não preciso de um outro John Bonham, eu já tive um John Bonham, eu preciso de alguém que traga algo diferente. E ele se referiu especificamente ao filho do John Bonham, o Jason, que era uma cópia do pai, do estilo, do jeito e até mesmo da marra. Então, nesse retorno do Neil Peart, tudo que eu acho que a gente vai menos esperar é alguém que imite o Neil Peart, que imite aquelas viradas, que faça tudo daquele jeito. Embora a Anika, vez ou outra, fará uma reverência ao estilo e à marcação de bateria que tornou o Neil Peart famoso. Mas você vê alguém que, a partir de canções consagradas, a partir de canções históricas, digamos assim, faça o seu próprio acompanhamento, vai ser uma experiência muito interessante. Uma curiosidade contada pelo Alex Lifeson recentemente, logo no dia seguinte ao anúncio do retorno do Rush, é que uma das pessoas que mais batalharam pelo retorno do grupo foi Sir Paul McCartney, que se aproximou dele e falou, eu não escutei muito a sua banda, mas parece que você tem umas boas composições. Ele falou, mas a gente acabou, o baterista morreu e tal. Nada, vocês deviam voltar. E ele levou esse conselho do maior nome da música pop do século XX à risca. Graças a Deus. As primeiras datas da turnê foram divulgadas. Eu já conheço amigos que estão se endividando e penhorando as casas para assistir o retorno do Rush. Eu estou contando com o momento em que eles comecem a vender os seus discos a preço de banana para que eu possa incorporar a minha coleção. Mas desde já eu torço muito para que essa turnê passe aqui pelo Brasil. Até mesmo para um país que significou tanto para o Rush, a ponto do Rush fazer um DVD e se espantar com a quantidade de fãs, ter a chance de honrar essas pessoas pela última vez. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha. Se você não gostou, mande para o Mike Portnoy para ele se morder de inveja por ter sido preterido, ainda mais por uma mulher. Não que eu seja machista, mas eu acho que isso deve doer muito nele. Assine o sininho para notificações e fica tranquilo que logo a gente vai falar mais sobre música. Até lá!